Há pessoas que pensam que Jesus passava o seu tempo apenas com gente humilde, gente simples, gente iletrada, gente que não sabia ler nem escrever, gente que era da Galileia e que, enfim, tinha pouca instrução. Falavam como caipiras e eram menosprezados e motivos de chacota e zombaria, especialmente na região mais ao sul de Israel. Mas o fato é que Jesus ele não passava tempo somente com essas pessoas. Jesus passava tempo com todo tipo de pessoas, com todas as pessoas que, enfim, que se colocavam diante dele, recebiam seus ouvidos, não é? Estavam atentos às suas palavras e também às suas instruções. Estava pronto para dizer aquilo que ele tinha para dizer. E essa é a história de Jesus com Nicodemos. A história sobre um homem que pensava que era nascido de novo, mas na verdade precisava ouvir de Jesus o que de fato significava receber uma nova vida. Eu quero ler com vocês o texto de João capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus, e este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Com esta última pergunta de Nicodemos e esta última resposta de Jesus, a gente compreende claramente que ele ainda não havia nascido de novo. Mas o que nos chama a atenção é que ele foi até Jesus. E o texto nos diz no versículo 1 e 2, principalmente, que ele foi de noite, numa hora em que ele não fosse percebido, numa hora em que provavelmente os demais fariseus e os demais homens importantes que eram parte do Sinédrio não veriam. Ele não foi à luz do dia, ele não foi enquanto todos estavam ali com Jesus, ele foi numa hora em que ele não seria percebido. Talvez ele estava com vergonha, talvez ele não queria que fosse descoberto, mas ele foi até Jesus, o que importa é isso. E quando ele chega até Jesus, ele diz que ele reconhece que Jesus veio de Deus, porque ninguém poderia fazer o que fazia se essa pessoa não fosse o Messias, de um certo modo, se Deus não estivesse com ela. Então ele reconhecia que, pelo dia a dia de Jesus, Jesus não era uma pessoa normal, ele não era um ser humano como os demais seres humanos são, e também não era um mestre como os demais mestres são. Ele era um ser humano claramente, ele era um mestre claramente, mas ele ia muito além. A pessoa dele era excepcionalmente especial. Então, quando ele vem até Jesus e diz tudo o que diz para Jesus, Jesus simplesmente diz a ele: olha, Nicodemos, eu quero dizer para você que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Com essa palavra, Jesus quer dizer simplesmente o seguinte: para você poder conhecer e viver essas coisas sobre as quais você está falando, você precisa nascer de novo. Nascer de novo. Está te faltando isso, Nicodemos. Jesus não entraria nesse assunto se esse assunto não fosse necessário para Nicodemos. Nicodemos não entende o que aquilo queria dizer e Nicodemos responde, não é? Com uma outra pergunta dizendo: será que eu mesmo velho poderia nascer de novo? Ele entendeu como se fosse uma espécie de reencarnação, voltar a viver novamente, voltar a encarnar. Será que é isso? Jesus disse: não, não tem nada a ver com isso, porque quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Eu estou falando de nascer do espírito. Quando eu falo de nascer de novo, eu não estou dizendo de nascer de novo da carne, você não precisa de uma nova carne. Mas posteriormente, na revelação bíblica, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, o Espírito de Jesus revelaria que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Logo, ninguém nasce de novo da carne. Todos vivem uma vez e morrem uma vez, depois disso vem o juízo. Não existe uma nova encarnação, uma reencarnação, uma nova vida. Mas pode existir um novo nascer, um nascer de novo. Um nascer de novo não da carne, mas um nascer de novo do Espírito. E Jesus ainda diz como isso se dá.
ele compara o Espírito com o vento. Assim como nós não controlamos o vento, nós não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas quando ele passa, nós o sentimos. Assim também é o Espírito de Deus. Nós não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai, mas quando ele passa por nós, ele causa transformação. Ainda mais um vento tão poderoso e impetuoso quanto o Espírito Santo, grandioso quanto ele. Ele causa uma transformação muito maior do que um furacão quando passa por uma cidade. Ele muda tudo na nossa vida, o Espírito Santo. E o Nicodemos continua não entendendo, e é quando Jesus diz: você é mestre em Israel e não entende isso. Ou seja, é possível que você conheça muito bem a Bíblia e não tenha nascido de novo. Quais são os sinais de que você nasceu de novo? O principal deles é que você tem um coração regenerado, que as tuas atitudes, as tuas afeições, as tuas inclinações, os teus apetites agora são para Deus, são inclinados para as coisas de Deus. Isso não significa que você não sente mais atrações pelas coisas do passado. Você ainda as continua sentindo, mas agora uma nova afeição, algo novo surgiu no seu coração. E essa tensão vai existir agora dentro de você. Você é tentado a fazer aquilo que antes você fazia, mas agora porque você se alimenta de Cristo, você come desse pão que desceu do céu, você se alimenta das palavras dele, e agora o seu espírito nasceu de novo, e agora você está forte espiritualmente. Agora você pode dizer não para o pecado, porque você morreu para o pecado e está vivo para Deus. E agora você pode dizer sim para as coisas de Deus, porque você nasceu de novo. E você não somente pode dizer sim, mas você tem vontade de dizer sim. Não é simplesmente uma obediência à palavra de Deus fria e calculada, do tipo, se eu não fizer eu vou para o inferno. Não, existe um tipo de prazer no seu coração, existe algo de delicioso, de gostoso, de agradável, de bom, de prazeroso em fazer o que é certo. Não é simplesmente uma luta, será quanto mais você alimentar a sua carne. Quanto mais alimentada a carne estiver, mais fraco o teu espírito estará. Portanto, mais difícil será a luta. Mas se você estiver alimentando o teu espírito, não será tão difícil a luta assim. Haverá luta. Ele virá contra você, o pecado te tentará, mas o teu prazer estará nas coisas sobre as quais você tem lido, nas coisas sobre as quais você tem meditado, e pelo fato de você ter nascido de novo, você terá um coração disposto, pronto, fortalecido para viver de acordo com a vontade de Deus. E aquele que vive assim é a pessoa que vai viver para sempre com Deus no céu. Aquele que vive assim, aquele que tem um coração novo, aquele que nasceu de novo, aquele que não nasceu da carne, nem do homem, nem da vontade do homem, mas nasceu do Espírito, como no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, diz: a todos quanto o receberam, João escreve sobre Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, se você recebe a Jesus como teu Senhor e Salvador, você recebe também um novo coração. E aí a tua vida é nova, e as tuas afeições são novas, as tuas inclinações são outras, os teus desejos são outros, a tua vida é outra. Mais uma vez, você continuará sendo tentado, mas pelo fato de tua mente estar sendo alimentada diariamente por aquilo que vem de Jesus, as palavras dele, você se sentirá forte espiritualmente para dizer não para aquilo que antes você só conseguia dizer sim. Agora Jesus está com você. Agora ele te deu um novo coração, e é graças a esse novo coração que você tem uma nova vida, você pode ter uma nova história. Deus quer te dar uma nova jornada, apagando tudo que ficou para trás e fazendo com que você, independentemente da história religiosa que você já teve, se você sempre teve uma religião, se você sempre foi de tal igreja, se você já passou por tais ou quais ritos religiosos como batismo, ceia, eucaristia, crisma, catecismos, catequeses, etc. Seja você evangélico, protestante, reformado, católico, o que for. O que importa não é a tua religião, mas o que importa é se você teve esse encontro que o Nicodemos teve com Jesus de noite, sozinho, colocando o teu coração ali, ouvindo o que de Jesus precisa ouvir e se curvando diante das palavras dele. São as palavras de Jesus que, uma vez vindas, transformam a nossa alma. É o Espírito de Deus que, quando sopra em nós e nos dá um novo coração, faz com que a gente comece a uma nova vida. Você tem essa nova vida? Sonde o seu coração. E se não tiver, que tal buscá-la ainda hoje, arrependendo-se dos seus pecados e crendo que Jesus Cristo morreu para te dar um novo coração, uma nova história.